Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, depois de termos discorrido até que bastante longamente sobre a concepção virginal de Maria, nós fizemos isso nos parágrafos 496, 497 e 498. Nós queremos agora refletir sobre, digamos, um corolário dessa verdade de fé, que é o tema de Maria sempre virgem. Isso está no parágrafo 499. Por que esse tema é importante? Porque, como eu disse no último programa, parece-me que a concepção virginal de Jesus, que Jesus nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, como é algo que está no credo, tão caro, tanto no credo, no símbolo apostólico, né, quanto no credo niceno, constantinopolitano. Então, o conjunto dos cristãos aceitam que o que aconteceu no ventre de Maria, com a concepção de Jesus, foi obra do Espírito Santo. A questão muda quando se trata de dizer que Maria teve outros filhos. Aí realmente a virgindade perpétua de Nossa Senhora é muito contestada pelos nossos irmãos evangélicos. É um pouquinho sobre isso que nós queremos falar agora, refletindo tanto na virgindade do parto como depois do parto, para completar as nossas reflexões sobre esse tema. Então, no parágrafo 499, nós vemos que o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal de Maria levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Aqui nós temos uma citação do segundo concílio de Constantinopla. Já naquela ocasião se falava da virgindade real e perpétua. E aqui o nosso catecismo cita também uma série de passagens do magistério, como, por exemplo, o Papa São Leão Magno, o Concílio de Latrão, o 16º Concílio de Toledo, e uma constituição do Papa Paulo IV, falando que mesmo no parto do Filho de Deus feito homem, a virgindade de Maria foi preservada. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas consagrou a integridade virginal de sua mãe. Isso já é uma afirmação bem mais recente, está na Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, no seu número 57, nós estamos agora já em 1965, então já bem perto de nós. O nascimento de Cristo não diminuiu, mas consagrou a integridade virginal de sua mãe. E a liturgia da Igreja celebra Maria como aquela que é a sempre virgem. Ai partenos. O catecismo cita o texto grego, na palavra grega ai partenos, sempre virgem. Isso está mais uma vez na Lumen Gentium, no número 52. E de fato, prefácios de Nossa Senhora na celebração eucarística lembram esta realidade. Nas missas votivas de Nossa Senhora, com frequência nós lembramos esta realidade. Agora, no número 500, depois então de termos falado da virgindade antes do parto, durante o parto, vem a virgindade depois do parto de Jesus. Então, a objeção é porque a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. Por exemplo, Marcos 3, 31 a 35, Marcos 6, versículo 3.
onde se fala dos irmãos e irmãs de Jesus. Eu tenho lembrado que eu sempre achava interessante na Itália, quando eu estava conversando com alguma senhora, né, que me dizia la mia nipotina. Sabemos a palavra nipote em português, parente, né? Nepotismo significa dar emprego público a um parente, beneficiar os próprios parentes numa empresa que não é da gente, né? Claro, eu empregar o meu irmão numa empresa que é minha, acho que a gente não pode dizer que isso é errado. As empresas são empresas familiares. Mas se eu sou o prefeito da cidade, se eu sou uma autoridade e eu começo a contratar a minha família, isso a gente chama de nepotismo, ou seja, o benefício de parentes. Nipote, em italiano, significa tanto neto quanto sobrinho. Eles não têm, em italiano, duas palavras para distinguir neto e sobrinho. Então, quando a senhora via e falava la mia nipotina, eu tinha que perguntar, é filho da sua filha ou é filho da sua irmã? Porque se eu for filho da sua irmã, é sobrinho. Se eu for filho da sua filha, é neto. Mas a palavra em italiano era a mesma. Aliás, essas traduções, elas valem até para nomes próprios, né? Por exemplo, em português nós temos São Benedito e São Bento. São dois santos diferentes com dois nomes diferentes. Em italiano, os dois se chamam Benedetto. Por isso que no missal, para diferenciar, tem São Bento Abade e São Benedito o Negro. Para nós não tem necessidade dessa diferenciação. São Benedito é um, São Bento é outro. Mas em italiano tem a necessidade de diferenciar, porque Benedetto pode ser tanto o Abade quanto o São Benedito, né, digamos assim. Assim também Sant'Antão, em português, é Antônio em italiano. Mas traduziram por Antão, talvez para diferenciar de Santo Antônio de Pádua. Mas no italiano os dois nomes são iguais. Então, a igreja sempre entendeu que essas passagens que mencionam irmãos e irmãs de Jesus não designam outros filhos de Nossa Senhora. Assim, Tiago e José, seus irmãos, Mateus 13:55, são os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, como está em Mateus 27:56, que significativamente é designada por Mateus também, Mateus 28 primeiro, como a outra Maria. Trata-se então de parentes próximos de Jesus, conforme uma expressão conhecida do Antigo Testamento. De fato, Abraão chama Lote de seu irmão, e no entanto são sobrinhos, né? Nós temos, sobrinho, nós temos às vezes, essa confusão na linguagem. Parágrafo 501, Jesus é o Filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os seres humanos que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual fez Deus o primogênito numa multidão de irmãos. Romanos 8:29. Ou seja, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela colabora com amor materno. Isso, mais uma vez, está na Lumen Gentium, no seu número 63. Então, meus queridos, vejam como esses estudos são importantes para que, aos poucos, nós possamos conhecer melhor a fé da nossa igreja. Que o Senhor, então, venha nos abençoar nessa nossa caminhada, que abençoe as nossas famílias, nossas comunidades, e nos conduza a todos sempre mais à vida eterna. Amém.